Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Saldré. Capítulo 14. Da prática da vida interior. 1. É menos difícil do que parece guardar a presença de Deus. São Paulo recomenda aos Colossenses de andar no Cristo, isto é, de viver nele, de agir com ele, tão fortemente apegados a ele como a árvore às suas raízes, tão solidamente apoiados nele como o edifício nos seus alicerces. Os justos da lei antiga viviam eles também apoiados em Deus, enraizados em Deus. A Escritura, diz Monsenhor Gai, parece resumir a vida, as obras, as virtudes dos patriarcas, quando diz de cada um deles: andou aqui na terra a face do Senhor. O salmista diz de si mesmo: ponho constantemente o Senhor diante de meus olhos, pois Ele está à minha direita. Tenho constantemente os olhos voltados para Javé. Na lei antiga, os homens dirigiam-se diretamente a Deus Criador. O espetáculo de suas obras e a lembrança de seus benefícios vivificavam-lhes a fé e fortificavam-lhes o amor. Na lei nova, eles podem e devem acrescentar a esses proveitosos meios a lembrança da bondade, das perfeições de Jesus, que é, aliás, o caminho que conduz ao Pai. Viver com Jesus, permanecer em sua companhia, manter com Ele uma doce intimidade. Viver na presença de Deus, na união com esse Pai tão bom que estabeleceu sua morada dentro de nossas almas, é viver da vida interior. Não vos esqueçais jamais, dizia São Francisco de Sales, às suas filhas da Visitação, de que nada devemos desejar neste mundo, senão a união de nossas almas com Deus. E São Tomás de Aquino, no seu leito de morte, recomendava aos religiosos que o assistiam o santo exercício da presença de Deus. Ouvimos às vezes dos lábios de pessoas que fazem profissão de piedade a seguinte objeção: é ilusão querer guardar sempre o pensamento de Deus. Não temos nós deveres, trabalhos, preocupações que nos absorvem a atenção? Forçosamente se passarão horas inteiras em que o perderemos de vista. Mas, como lhe fazemos a vontade, e pela manhã tivemos o cuidado de lhe oferecer todos os nossos atos, o merecimento será o mesmo, e Deus se agradará dos seus servos. Na verdade, assim procedem os servos. Mas, quando duas pessoas se amam com um amor ardente, é-lhes, por acaso, difícil pensar constantemente um no outro? Difícil, pelo contrário, lhe seria, mesmo durante uma hora, perder a lembrança do ente amado. Quando voltam à calma, o pensamento voa logo para o objeto de seu carinho. Assim fazem a mãe com seus filhos e o jovem esposo ou esposa com o cônjuge querido. Mais ainda, os trabalhos não os absorvem ao ponto de lhes interromper todo o impulso do coração. E essa lembrança, entretida com ternura, aumenta ainda o amor. O que pode o amor humano, o amor divino também o pode, e melhor ainda. Eu não quero, dizia uma alma santa, que a esposa de um mortal me sirva de modelo e me exceda no amor de meu esposo Deus. Vida de Maria Aimée de Jesus, capítulo 8. E vós, que alegais não poder conservar a lembrança de vosso Deus no meio das ocupações, consentis em amar menos aquele que tanto vos ama, do que os amantes da terra uma criatura. Quantos pensamentos frívolos, supérfluos, não entretendes durante o dia? A aplicação aos vossos trabalhos, aos vossos deveres de Estado, não vos prende ao ponto de não vos deixar pensar em 1000 preocupações individuais, inúteis e mesmo nocivas. Se suprimisseis essas futilidades, quantos momentos não poderíeis consagrar à lembrança de vosso melhor amigo, daquele que vos criou, que vos salvou e a quem deveis tudo? Ele aí está no fundo de nossas almas, como num santuário, pois nós somos os templos do Espírito Santo.
Ele pensa em nós, desejando sempre fazer-nos o bem, e espera que nós também pensemos nele. Para isso, é preciso que de vez em quando tenhamos o cuidado de nos recolher seriamente, isto é, de nos separar de tudo quanto é profano, inútil, efêmero e tudo quanto não for de nosso dever atual e urgente, e de reunir as forças de nosso espírito, as aspirações de nosso coração, as intenções de nossa vontade, para dirigi-las a Deus. Depois, fora desses momentos de recolhimento completo e enquanto nos ocupamos de nossos trabalhos, procuremos voltar-nos frequentemente a Ele por um pensamento rápido, uma elevação do coração, uma oração curta, porém ardente, ou então um protesto de amor. 2. Obstáculos da vida interior. Não são as ocupações permitidas por Deus que obstam a vida interior. Tem havido santos constantemente unidos a Deus em todos os estados de vida. O obstáculo vem antes de nós que de fora. Vem, por exemplo, de nos expandirmos demais. Quem ama verdadeiramente a Jesus, dizia a Santa Gemma Galgani, o seu anjo da guarda, fala pouco e suporta tudo. E lhe recomendava de nunca dar o seu parecer sem que lhe o pedissem, de nunca sustentar sua opinião, mas de calar-se imediatamente. O obstáculo vem ainda na nossa curiosidade. A curiosidade, dizia São Vicente de Paulo, é a peste da vida espiritual. As pessoas ávidas de ver tudo, impacientes por tudo saber, ou que se ocupam com prazer daquilo que não lhes diz respeito, são forçosamente muito distraídas, incapazes de vida interior e jamais poderão receber de Deus abundantes graças. De todas as missões de São Paulo, que constam dos Atos dos Apóstolos, a que produziu menos fruto foi a de Atenas, e o autor inspirado nos revela a razão quando diz: todos os atenienses e os estrangeiros estabelecidos na cidade passavam o tempo a dizer e a ouvir novidades. Atos 17. Há muitas almas piedosas que caem neste erro, parecendo não compreender de que benefício se privam. Tauler nos refere que Nosso Senhor se queixou um dia a um santo religioso dessa dissipação que encontrava em um grande número de seus servos. Quando me aproximo deles, disse o bom mestre, com o desejo de lhes encher o coração, a alma e os sentidos de mim mesmo, e lhes comunicar alegria e amor, eu os encontro tão distraídos, tão ocupados, que eu sou obrigado a me retirar. Oh, como é bom fugir o mais possível dos ruídos do mundo, renunciar às novidades, reservando-se horas e, quando possível, dias de solidão. Tal o exemplo que Jesus nos deu, principalmente quando se dispunha a operar grandes coisas. Antes de começar o seu ministério evangélico, permaneceu sozinho durante 40 dias no deserto. Antes de terminar sua missão e entregar-se aos seus algozes, interrompeu durante certo tempo, talvez grande parte do inverno, seus trabalhos de missionário e retirou-se com seus apóstolos a Efrém. São João 11:54. Perto do deserto, levando com eles, neste lugar retirado, uma vida calma e de oração. 3. Luta contra a imaginação. Os ruídos do mundo podem, pois, ser para nós uma ocasião de perturbação. É, entretanto, relativamente fácil afastar de nosso espírito a lembrança dos acontecimentos que nos são estranhos. Mas, quanto aos fatos que nos tocam pessoalmente, que atingem nossas afeições, nossos interesses ou nossa reputação, esses são muito mais impressionantes. É bem difícil e custa-nos afastá-los. Deixar-nos levar pela corrente de nossos pensamentos é para nós como uma necessidade. É um gozo cuja doçura notamos quando a ela queremos renunciar. A primeira satisfação que procura o coração preso por qualquer afeto é a de pensar no objeto amado. Todas as vezes que o coração está emocionado, a imaginação trabalha.
Quando formamos qualquer projeto, somos levados a acariciá-lo. Quando sentimos qualquer alegria, queremos saboreá-la. E se temos algum desejo, acompanha-nos sem querer. Em nossos temores, angústias e tristezas, instintivamente, nosso espírito se transporta para o que o aflige e o inquieta. Prender ou antes dirigir a imaginação é, pois, um trabalho árduo, que exige, para consegui-lo, embora ligeiramente, esforços enérgicos e verdadeiro espírito de renúncia. Por outro lado, nosso inimigo enfurecido tem poder sobre nossa imaginação, e para tentar-nos agirá sobre essa faculdade instável. Os pensamentos que importunam as almas fiéis, produzindo perturbações de toda espécie, aumentando-lhes as preocupações, avivando-lhes a contrariedade ou atiçando-lhes a concupiscência, são inúmeras vezes efeitos de sugestões diabólicas. São Pedro nos diz que o demônio gira constantemente em torno de nós, ardendo no desejo de nos perder. Emprega, nesse sentido, toda a sua astúcia, suscita imagens aos olhos de nossa alma, relembra à nossa memória fatos capazes de nos seduzir ou perturbar, e apresenta-os sob um aspecto ilusório, a fim de excitar nossas paixões, seja acariciando-as, seja irritando-as. Aumenta ainda os fatos, altera-os, compara-os com outros que pouco ou nada lhes dizem respeito e desvia assim nossa atenção daquilo que poderia levar-nos a reconhecer nosso erro e acalmar-nos. Eis o trabalho ao qual se entregam continuamente os demônios tentadores, se os deixarmos agir. Mas, se lhes resistirmos, então a batalha será violenta. Não nos lembramos bastante de que nossos combates são interiores e que tanto as grandes derrotas como as grandes vitórias são em geral íntimas, desconhecidas dos homens, que só lhes veem as consequências. Aqueles que não se aplicam em refrear a imaginação não podem possuir senão virtudes medíocres. Ninguém poderá atingir a perfeição, dizia São Francisco de Sales às suas filhas da Visitação, enquanto tiver afeto a qualquer imperfeição, por pequena que seja, até mesmo a um pensamento inútil. Não podeis imaginar o quanto isto prejudica a alma, pois desde que tiverdes dado ao vosso espírito a liberdade de pensar em uma coisa inútil, ele pensará logo em uma coisa perniciosa. Felizes, ao contrário, aqueles que se aplicam corajosamente ao recolhimento. No decorrer de um só dia, quantas vitórias obtêm essas almas fervorosas que lutam com energia contra a sua imaginação. Só Deus as pode contar e Ele as recompensará no grande dia da eternidade, generosamente. Muito meritórias são, com efeito, essas vitórias, já que o espírito se deixa conduzir pelo coração e cada um sonha com aquilo que ama ou se preocupa com o que receia. Quantos atos de perfeita renúncia ou de completo abandono fazem aqueles que dirigem sempre bem seus pensamentos e sabem refreá-los quando se desviam. Que amor constante e forte exercem essas almas para com Deus. Por outro lado, quantas tentações evitam ou de quantas triunfam sem dificuldade, e como lhes é fácil o exercício de todas as virtudes. Assim como atesta a venerável Maria da Encarnação, a supressão das reflexões inúteis sobre tudo o que tendia a Deus, lhe fora em vida o mais poderoso meio de progresso. Raras são, infelizmente, essas almas que vão assim de vitória em vitória. A maior parte das pessoas piedosas luta contra seus pensamentos, mas fazem-no com indolência demasiada para ficarem bem unidas a Deus. Mantêm-se a meia altura entre os cimos da montanha e os pântanos da planície. Umas, mais perto dos baixios, respiram a miúdo os miasmas. Outras, um pouco mais alto, são mais vigilantes e mais generosas no combate, porém bem poucas sabem manter-se constantemente nas alturas e escapar às influências más. Aquelas que se queixam de suas distrações
Aspiram a uma vida interior mais perfeita, mas não sabem reconhecer que a falta de firmeza e de coragem nos combates íntimos é a verdadeira causa de seu pouco recolhimento. A culpa nunca é de Deus, que não poupou suas graças. Logo no início de uma vida de piedade, se a alma não recusar ao Senhor os sacrifícios que ele lhe reclama, as almas sem generosidade são sempre frias e distraídas. Se souber fazer-se certa violência e praticar as virtudes custosas, começará a sentir as doçuras do recolhimento. É uma delicadeza do amigo divino que quer habituar sua pobre criatura a permanecer junto dele e fazê-la experimentar desde então a verdade destas palavras da imitação. Se preparares a Jesus dentro de ti mesmo uma morada digna dele, ele virá a ti e te encherá de suas consolações, pois ele se compraz no íntimo do coração. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece difícil. Estar com Jesus é um paraíso de delícias. Estar com Jesus é possuir riquezas infinitas. Esse primeiro recolhimento não dura senão um certo tempo, mostrando apenas as vantagens da união perfeita cujo desejo desperta. A alma que uma vez o experimentou, o procura com mais ardor. Vem em seguida a hora da provação, e a alma, importunada por preocupações, por desejos, é levada aos cálculos, às hipóteses, aos desvaneios. O demônio redobra de violência para mantê-la nas distrações, nos cuidados, nos pensamentos inúteis. Então será preciso, ao preço de grandes esforços, reconquistar o que, a princípio, lhe pareceu tão suave. Diz São Paulo aos Coríntios: procurai as coisas que estão no alto. Ambicionai as coisas do alto, não as da terra. Que vossos pensamentos e vossos afetos se elevem para o céu, onde o Cristo está sentado à direita de Deus. Conservai-vos sempre acima da terra, com os olhos fitos no céu. Quereis atingir os cimos do amor, e a distância é longa. O termo é elevado. Empregai o meio mais seguro para vencer todos os obstáculos e ir depressa e longe, o aeroplano. Se fordes a pé, ocupando-vos de tudo o que estiver ao vosso alcance, pouco caminhareis. Se fordes pela estrada de ferro, o peso da locomotiva, dos carros, o rodar sobre os trilhos, diminuem a marcha e as paradas nas estações vos retardarão. Os aviadores vão muito mais depressa, porque não estão presos à terra e se elevam com facilidade. Imitai-os, elevai-vos acima de todos os obstáculos, de todas as contradições e satisfações, acima dos sofrimentos, dos gozos, das esperanças humanas, das inquietações e das perturbações. Junto de vós os homens se agitam. Este parece estar errado, aquele ter razão. Se não vos cabe velar sobre eles, se a caridade não vos pede para intervir, orai por todos, mas não julgueis pessoa alguma. Não vos retardeis por esses incidentes, permanecei em vosso avião. Mas agora não é somente junto de vós que eles se agitam. Vossa pessoa está em jogo, exposta a críticas e a louvores, a oposições e contrariedades. Pois bem, lembrai-vos de que tudo passa, alegrias e sofrimentos, e que amanhã, ou dentro de 8 dias, dentro de 1 mês, não mais vos lembrareis dos acontecimentos de hoje. Não abandoneis, por coisas tão efêmeras, o vosso aeroplano, e continuai o voo pelas regiões do amor. 4. A lembrança de Jesus. Que vos há de manter nas alturas o pensamento de Jesus, de seu divino coração, em que deveis penetrar para nunca mais sair. Acreditai-me, dizia Santa Teresa às suas filhas, e permanecei o quanto puderdes em companhia de tão excelente amigo. Se tomardes o hábito de tê-lo sempre perto de vós, e se ele vir que procedeis assim por amor, esforçando-vos por lhe agradar, então não podereis mais, por assim dizer, desfazer-vos dele. Ele nunca vos abandonará.
Ele vos ajudará em vossos trabalhos, e vós o encontrareis por toda parte. Pensais por acaso que é pouca coisa ter constantemente ao vosso lado semelhante amigo? Caminho da Perfeição, capítulo 26. Em sua humildade, nosso doce Salvador é tão belo, tão bom, tão amável. Em sua divindade, tão grande, tão admirável, tão amante. Quem o contempla não pode deixar de admirá-lo, e quem o admira sente-se atraído a ele e feliz de se lhe unir pelo amor. Contemplemo-lo tão pequeno, tão humilde em seu presépio, esse divino infante que faz ouvir seus brandos vagidos e se deixa amamentar por Maria. Contemplemo-lo tão gracioso no Egito, onde começa a balbuciar e a dar os primeiros passos. Ele, o Todo-Poderoso, tão encantador em Nazaré, criança de 4, 7 anos, simples e obediente, cheio de carinho por Maria e José. Ele, o Senhor do mundo. Aos 13 anos começa a sua aprendizagem. Aplaina a madeira na oficina de São José. Acompanha-o à casa dos fregueses. Depois, durante 15 anos, ele mesmo ganha penosamente a vida como um pobre operário. Cansa-se, sua. Depois reparte com Maria o pão que ganhou e come os alimentos singelos e pobres que sua mãe lhe preparou. Ele, o Criador do Universo. Aos 30 anos começa sua vida missionária. Depois de 40 dias de jejum absoluto e de orações, percorre primeiro a Judéia, depois a Galiléia, vivendo de esmolas, curando os doentes, formando seus apóstolos. Mostra-se sempre tão meigo e acolhedor, tão simples e afável, que a ninguém intimida. É bom para com todos. E diante de seus algozes, que paciência, que humildade, que dignidade. Com que dedicação vai ao encontro dos mais horríveis suplícios. Como desejou derramar seu sangue, como desejou sofrer por mim. E tantos benefícios não lhe bastam. Em seu amor e em sua sabedoria, inventa algo de mais maravilhoso, a Eucaristia. Na hóstia santa, ele se abaixa ainda mais do que na encarnação. Aniquila-se, faz-se prisioneiro, para dar a todos, para se unir intimamente a cada um de seus filhos. Há 19 séculos que reside em uma multidão de santuários, e do fundo dos muitos tabernáculos ele nunca deixou de olhar para mim. E antes mesmo que eu viesse ao mundo, já pensava em mim, lembrando-se com prazer de todas as graças que me queria comunicar, de todas as alegrias com que me queria inundar, depois de me ter introduzido em seu paraíso. E esse meigo Jesus é o grande Deus, o Deus que se definiu a si mesmo, aquele que é o Eterno, o Todo-Poderoso, o Infinito. Ele vive em companhia do Pai e do Espírito Santo no exercício de um amor sem limites, ininterrupto, de um amor sempre radiante e imensamente feliz. E é com esse amor infinito que ele ama desde toda a eternidade e que me há de amar nos séculos dos séculos. E onde está ele, esse grande Deus? Está em mim. Jesus, que veio a mim pela comunhão, permanece em mim. As 3 pessoas divinas não me deixam, e aqui estou no mais íntimo recesso do meu coração. Posso apertar a mão sobre o peito com delícia. Eu as tenho, eu as possuo, e elas possuem a mim. Quem se habitua a pôr assim diante dos olhos o quadro de conjunto da vida de Jesus e de suas inefáveis perfeições, quem se recorda de sua doce presença, e isto logo pela manhã, ao começar a meditação, quem tem o cuidado de mergulhar-se no coração de Jesus durante o dia, principalmente antes da oração, não pode deixar de viver na prática constante da fé, da confiança e do amor. Quem vive assim pratica a vida interior, na medida em que depende dele. E quão feliz Jesus se sente quando a alma querida, e da qual não se separa, faz generosos esforços para afastar-se das criaturas e não pensar senão nele.
enquanto um outro tiver o direito de falar no templo de vossa alma, diz Tauler. Cristo se cala, não está em sua casa. Não, ele não se sente em sua casa, enquanto vossa alma admite hóspedes estranhos, com os quais não lhe agrada entrar em conversação. Se não fizerdes calar em vós, dizia suas noviças, Santa Margarida Maria, todas essas vozes que não falam do amor do divino bem-amado, não lhe ouvireis a voz. Mas quando as lutas perseverantes conseguiram dominar um pouco a fogosa imaginação, quando o coração a força de afastar a lembrança dos objetos criados que os cativavam e o perturbavam, tornou-se mais livre, então Jesus mesmo aperta os laços que unem a alma muito amada. Ao recolhimento que ela conquistou, ele acrescenta outro, mais profundo, mais doce e ao mesmo tempo mais forte, e que os esforços dessa alma corajosa nunca lhe teriam podido dar. Desde então, ela vê que tende sempre para Deus, como a pedra tende sempre para a terra. Os acontecimentos, os negócios, os deveres ocupam-lhe naturalmente o espírito, mas na vontade permanece sempre uma propensão simples, suave, amorosa, contínua para Deus. Logo que essa alma se acha só, volta-se para Deus. Logo que cessam os colóquios humanos, torna aos colóquios divinos. Muitas vezes também, enquanto conversa com os homens, principalmente se tiver qualquer conselho a dar, qualquer decisão a tomar, qualquer mal a evitar, ela recorre interiormente ao seu protetor, ao seu guia, ao seu amigo divino, solicitando-lhe auxílio, esclarecimento, coragem. E falo sem esforço, elevando naturalmente e como que instintivamente a cada instante o espírito e o coração ao bem-amado. É um dom insigne, o dom da vida interior, o dom da união amorosa. Não é mais como nos principiantes, superficial e efêmero, é profundo e duradouro. A alma que atingiu assim a via unitiva está, como recomendava São Paulo, bem enraizada em Cristo. Ela vive em Cristo e Cristo vive nela.